Você achou? João, capítulo de número 13. Convido o irmão Israel, nosso tangedor, ministro, a Érica, a Maria, Bebel, Edivan, Eliezer, para nós ministrarmos juntos. Aleluia. Está tão bom aqui, não está, irmãos? Está gostoso, né? Como é bom estar contigo, Espírito Santo. Aleluia. Qual é o versículo que eu para ler mesmo? 34, né? Onde é que está, meu Deus? O que eu falei? É João, né? Eu estou em Mateus, por isso que não fechou. Agora vai dar certo, ó. Amém. Agora deu. Versículo 34. Vamos lá. João 13 e 34 e 35. Mateus. Isso. Tem alguém em casa, essa hora já fechou a Bíblia. Não, é muita incomodação. O celular chega a estar se piscando no aplicativo. É João, irmão. Me perdoa, gente. Não, é João. Vocês estão em Mateus? Não, vamos para João. Oh, sangue de Cristo. Vamos lá. João 13, verso 34 e 35. Se achamos agora? Glória a Deus. Aleluia, gaiteiro velho. Perto do cinto, vamos lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor um para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E você diz amém? Nós lemos aqui o exemplar que eu estou usando da King James, mas deixa eu ler na MVT, a nova versão transformada, que diz assim: por isso eu agora vos dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Amém? Texto maravilhoso. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Tua palavra é a única coisa nesse mundo que nos ensina a respeitar. Tua palavra é a única coisa nesse mundo, Senhor, que diz que não é para mentir. Nós te louvamos pela tua palavra, que nos ensina as verdades, que nos dão as direções. Obrigado, Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que Jesus tinha terminado de fazer uma janta com os seus discípulos, e antes dele ir para o Monte das Oliveiras, capítulo de número 13 de João, no capítulo de número 13 de João, Jesus começa lavando os pés dos discípulos, depois ele denuncia a traição de Judas. Verso 34, nós vemos ele servindo um jantar, ceando com os discípulos. Logo em seguida vem o prelúdio da negação de Pedro. E depois vem no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, nós vamos ver Jesus dando uma série de aulas temáticas para os discípulos. E no capítulo de número 18, então, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e vem um momento terrível de dor, aonde ele mesmo confessou, ninguém falou, não foi um psicólogo que fez uma gestão emocional com ele. Ele mesmo se autoclinicou e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus disse isso. Então Jesus sentiu angústias. E como sentiu? Nós não sentimos nem a terça parte ou o mínimo comparado às angústias que Jesus passou.
Ele foi provado por isso também, senhoras e senhores. Você já passou angústia na vida? Vamos levantar os pés também, né, irmão? Tanta angústia que a gente já passou na vida e passamos. Mas, se o nosso Cristo não foi poupado disso, eu e você não somos melhor do que Ele. Ou somos? Não. Também somos provados em angústias como nosso Jesus foi. Esse não é o assunto. Qual é o sinal por excelência do verdadeiro evangelho? Talvez começaríamos aqui a ministração desta noite. Ele não deixou nenhuma dúvida na mente de qualquer pessoa, tanto no passado, no presente ou no que está por vir. A base, a essência, a correia que faz a esteira da vida girar, o tutano do osso, como nós gostamos de dizer aqui, a essência do evangelho, Jesus deixou bem claro ao encerrar o jantar naquela noite, antes de ele dar alguns conselhos para os seus discípulos nos próximos capítulos e depois então subir o Monte das Oliveiras. Jesus fez um resumão dos seus 3 anos de ministério. Ele resumiu tudo que ele tinha ensinado, tanto por práticas, como por parábolas, como por comportamento, como por sinais, como por tipos, como por figuras ou como por línguas. Tudo que ele ensinou, todas as metodologias que ele usou para ensino, Jesus resumiu aqui, quando ele encerrou o jantar. Ele disse: amai-vos uns aos outros, só assim vocês serão reconhecidos como meus discípulos e meus seguidores. Por isso, vale a pena voltar um pouco atrás, para me ler novamente. Qual é o sinal por excelência do verdadeiro evangelho? Eu coloquei: ele não deixou nenhuma dúvida na mente de qualquer pessoa. Amem-se uns aos outros, esse é o maior sinal. Queridos, uma vez eu fiz uma oração e disse para Jesus: Jesus, me dá uma bandeira, me dá uma causa. E logo em seguida, isso queimou no meu coração. E a gente se faz necessário ministrar muitas palavras, porque a gente responde como pastor de uma igreja. E como pastor, a gente tem que percorrer alguns assuntos para poder conduzir o rebanho de Cristo. Mas entendam que a gente sempre volta no mesmo assunto, porque Deus nos deu uma causa, e a nossa causa é o amor. Não o amor humano, como a língua portuguesa apenas conclui ele, amor, mas o amor de uma leitura hebraica, abrâmica, semítica, podemos até dizer judaizante, por que não? O amor ágape, o amor tel, o amor de Deus, o amor que você não conclui ele por uma falha, você não deixa de aplicá-lo, porque simplesmente não corresponderam com os seus investimentos. O amor ágape, não eros, não filion, e não o outro aí que eu esqueci, mas o amor ágape, foi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia com um amor filion, com um amor de amigo. Ele dizia filion te, e Jesus dizia agapas-me, me amas com o meu amor? Me amas com o amor do Pai, Pedro? E Pedro respondia sim, filion te, agapas-me,
filion te. Agapas-me, filion te. Pedro, agapas-me. Senhor, tu sabes todas as coisas, eu não consigo te amar ainda com o amor de Deus, com o amor do Pai. E essa é a bandeira, se é que eu posso ser ousado em dizer isso, que eu tenho uma causa, é falar do amor de Deus. E o amor de Deus, nós sabemos pelo livro de Eclesiastes, que ele é mais forte do que a morte, segundo Salomão escreveu, mais forte do que a sepultura. Ter o ministério de amor não é fácil, porque o amor custa a sua vida, o amor custa todas as compreensões, o amor ele permanece quando fica sozinho, o amor permanece quando ninguém mais compreende. O amor de Deus não está no campo dos acertos e dos erros, independente se acertar ou se errar. O amor de Deus continua. Por isso que é tão difícil a gente estampar essa bandeira, levantá-la, assumi-la. Mas eu queria concluir esse ano. Nós teremos mais alguns cultos, mas eu gostaria de, para mim, concluir esse ano hoje, aqui com essa mensagem, falando sobre o amor de Deus, falando sobre esse amor que está muito longe de romance, falando desse amor que está muito longe também de apenas gerar alívio de consciência, falando desse amor que também está muito longe de fazer porque a gente sente remorso algumas vezes, desse amor de fazer, às vezes, está muito longe, porque a gente, às vezes, sente que nós temos uma dívida. Então, para que a nossa consciência fique mais tranquila, a gente aplica uma dose de amor. O amor de Deus. Primeiro ponto. Você não consegue, nós não conseguiremos viver o amor de Deus sem antes beneficiá-lo junto com uma outra doutrina bíblica. Doutrina esta que é a fé. O amor de Deus, ele está encaixado como uma luva em fé. E a fé também, se não estiver embebida no amor de Deus, ela não é uma fé genuína. Nada no amor de Deus acontece se não estiver na mesma velocidade com a fé. Você está entendendo? Não tem como você aplicar o amor de Deus sem ter uma dose de fé junto. Olhe para mim. Não tem como. Não tem como você derramar amor em um projeto sem antes você ter uma atitude de fé. Não tem como você dar um alimento para alguém sem antes você ter uma atitude de fé. Então, o primeiro traço que eu gostaria de analisar com você é: o nosso amor é um amor que está embebido em fé? Porque às vezes a gente ama muito, mas a gente não acredita o suficiente para fazer acontecer. É bem possível que nós encontramos muita gente que chora de amor, mas ela não tem a ousadia da fé. Porque, eu não sei se você sabe, fé leva-nos a viver riscos. Não tem como você viver fé
sem colocar você em riscos. Estou certo ou estou errado? Então, quando se fala amor, é uma bandeira maravilhosa. Meu Deus, todo mundo quer falar de amor, é lindo demais. Só porque o amor sem fé, ele se torna um romance. Agora, quando nós unimos esse amor incondicional, que não é condicionado, a uma dose de fé, aí a gente consegue fazer a diferença em algumas coisas. O amor de Jesus está completamente ligado à fé. Só conseguiremos amar o errado hoje, quando vemos ele pela fé amanhã, vivendo certo. Eu olho para uma pessoa completamente arrebentada, totalmente desprovida de confiança. Pai não confia, mãe não confia, ninguém mais confia. Pastor não confia, a igreja não confia, ninguém mais confia. E eu olho para essa pessoa e eu digo, não, mas a gente ama. Mas você tem fé que amanhã ela pode ser uma outra pessoa? Não, eu não acredito mais. Isso é viver um amor sem fé. Eu amo, mas eu não acredito. A gente tem que amar, a Bíblia diz que a gente tem que amar. A Bíblia diz que a gente tem que dever só o amor. Mas você acredita? Não, não acredito. Então não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, você não consegue dissecar ele da fé. Porque Deus, quando Ele olha para mim, Ele não me conclui pelos erros que eu estou vivendo hoje, mas Ele me conclui pelos acertos que eu terei amanhã. Se eu olhar para ti, Valdo, pelo que você vive hoje, o meu amor pode ser um amor medido, mas pela uma revelação de fé, junto com o amor, eu consigo lançar uma semente de esperança. Eu coloquei uma pergunta aqui, você quer marcar? Porém, geralmente, nesse conjunto de dois, fé e amor, o primeiro a ser testado é a fé. O primeiro é colocado à prova é se nós cremos. Você crê? Você crê que nós vamos conseguir manter os nossos missionários? Ok. Você o ama? Nós o amamos? Amamos. Amamos nossos filhos, estão lá. Amamos nossos irmãos, que a gente fez o casamento deles aqui. Amamos, nós batizamos eles nas águas. Amamos, a gente tem história, a gente tem vínculo. A gente já chorou e já sorriu junto. Amamos demais. Tá, mas espera aí, você tem fé? Você acredita que Deus vai manter não só eles, mas muitos outros? A prova primeiro não vem sobre o amor. A prova primeiro vem para testar a nossa fé. Está entendendo? E a sua fé tem sido provada? Porque amar, a gente sabe que a gente ama. E se hoje o Espírito Santo soltasse um eco, um grito dentro de você, para que você viesse a ser ousado, completamente exagerado, por que não dizer doido a alguns olhos, diante de uma atitude que Ele pedir para você, será que a sua fé suportaria? Porque para ser comum,
basta uma fé comum. Agora, para ser extraordinário, precisa de uma fé extraordinária. Para crer no que você está vivendo, tem 30 mil pessoas em Sombrio que crê também, está vivendo a mesma coisa. Agora, para viver o que ninguém nessa cidade está vivendo, precisa de alguém com uma fé que ninguém tem, uma fé extraordinária. Doida. Louco. E aqui eu lhe faço uma pergunta: quantos não sua fé suporta? Quantas provas sua fé suporta? Espera aí, deixa eu melhorar. Quantos fogo, quanta pressão a tua fé suporta? Deus vai provar primeiro a nossa fé. Porque o amor de Deus, ele está imbuído, embebido em fé. Não tem como você querer viver o amor de Deus separado de fé. Não adianta só amar, se você não crê que é possível mudar. Eu amo, mas é por fé que eu invisto. Amar todo mundo ama, mas quem é que bota a mão no bolso? Quem é que financia? Só financia quem tem fé. Quem olha e diz, não tem como, mas eu creio. Eu tenho desejo de subir na vida. Mas você é um falido. Não, mas eu tenho desejo. Eu só preciso de alguém que aposte. Eu só preciso de alguém que acredite. Tem alguém que pode acreditar em mim? Será que tem alguém que pode me dar um voto de confiança? Não, você já teve muitos votos de confiança. Ninguém mais acredita. Não, mas eu só preciso de alguém que acredite. Eu tenho certeza que eu vou acertar na vida, que eu vou vencer na vida. Quantas pessoas a gente encontra assim? Mas quem é que vai pagar a escada para subir? Quem é que vai comprar uma corda para puxar para cima? Quem é que vai pagar o preço? Quando eu vejo alguém arrojado em fé, ali eu vejo uma pessoa de muito amor. De muito amor. A primeira pessoa mencionada na Bíblia que fez um exemplo de fé, sabe quem foi? Deus. Deus teve tanta fé em você que disse, não, vale a pena, eu pago a conta, vai valer a pena, eu acredito. Não, mas ele é só um menino lá na cachoeira. Não, mas eu acredito. Não, mas o pai separou da mãe, ele tinha 3 anos de idade. Não, mas eu acredito. Não, mas já um adolescente estava com 4 processos por tráfico e tantas coisas. Não, mas eu acredito. Não, com 17 anos tentou suicídio. Não, mas eu acredito. Deus foi o primeiro a ter fé em mim. Isso é amor ou não é? Quantas histórias aqui. Se eu passasse esse microfone para você, talvez você iria dizer, poxa, como Deus acreditou em mim e acredita ainda. Então o maior exemplo de amor é quando nós criamos e manifestamos um ambiente de fé. Eu queria dizer para você hoje, para todos nós, essa comunidade aqui, amamos-nos uns aos outros com este amor. Não um amor queridinho, não um amor de coraçãozinhos, maciozinho igual um algodão. Não, talvez um amor cheio de cicatriz, com a espada torta já
de tanto guerrear, mas que continua acreditando que o último estado vai ser melhor do que o anterior. Em nome de Jesus. Em 2021 você está disposto a amar por fé? Você está disposto ao sair daqui hoje a amar por fé? Porque amar por estatística fica até feio para nós que somos crentes. Mas amar por fé. Se eu parar de amar porque falhou, então não é com o amor de Deus que eu estou amando, é com o meu. O amor verdadeiro não está condicionado aos acertos. Imaginem, meu amor por você só vai até você errar. Quando você errar, paro de amá-lo. Amor sem fé, amor sem confiança no que Deus pode fazer. A nossa oração é que todos os perdidos dessa cidade encontrem essa porta. Todas as pessoas endividadas, pessoas que ninguém mais tem coragem de vender nada para ele, as pessoas que não têm mais moral nenhuma, encontrem essa porta. Porque para ter fé no que funciona, não precisa de Deus. Qualquer filosofia tem, inclusive coach. Agora, para ter fé em coisas que ninguém mais acredita, você precisa de Deus. E você precisa de muito amor. E o Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Porque eu não me engano quando Deus começa a vir numa brisa assim. O Senhor está falando para você, não apenas amar, mas ter atitudes de fé. Fé com ação. Será que tem alguém aqui esta noite que pode pagar a conta? Será que tem alguém aqui esta noite que pode ter um ato de fé porque que chama para si a responsabilidade? Que não está no campo de contabilizar o artigo movedor, o que dá certo, mas independente, se der errado eu vou me mover do mesmo jeito. Quantos não a nossa fé suporta? Quantos não a gente viu irmãs orando pelos seus esposos, dizendo: um dia o meu marido vai estar na igreja servindo a Deus comigo. 5, 10, 15, 20 anos, tantos anos. Quantos não a sua fé suporta? Se o nosso amor não é um amor de suporte, é porque a gente está vivendo sem uma fé verdadeira. Mateus 25, 34, 36, eu abro um outro texto, ouçam-me. Jesus disse: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e foste visitar-me. Mateus 25, 34 e 36. Olha o que eu escrevi. Aqui, Jesus diz que eu sou bendito e amado do meu Pai, e me torno herdeiro do reino. Por quê? Por que eu me torno herdeiro do reino? Não é porque eu grito Jesus Cristo é Rei. Me torno herdeiro do reino. Não é porque o quanto eu prego, ou o quanto eu canto, ou o quanto a minha teologia é boa.
Aqui eu me torno bendito do meu Pai e sou bem-vindo no reino. Não é medido pelo tamanho do meu sucesso ministerial, ou seja lá qual for o sucesso. Mas eu me torno amado e bendito do meu Pai. Por quê? Dei de comer a quem estava com fome, dei de beber a quem estava com sede, acolhi o estrangeiro, vesti o nu, consolei o doente e visitei o prisioneiro. Eu não sei você, mas eu sou levado a pensar. Quantos querem ser amados do Pai? Então comece a acreditar em pessoas. Todo o dinheiro do mundo gasto com pessoas não é desperdício. Todo o tempo do mundo investido em pessoas não é perca de tempo. Interessante que muitas vezes nós somos levados a conquistar o coração do Pai pelo tanto que nós jejuamos. Somos levados a conquistar o coração do Pai pelo tanto que nós oramos. Somos levados a conquistar o coração do Pai pelo nível de espiritualidade que nós queremos nos tornar ou ser. E Jesus nos explica aqui que se nós queremos ser amados pelo Pai e ser bem-vindo no reino, é manifestar um amor com fé. Porque você botar na comida, você botar na sua mesa, você dar da sua comida para pessoas que você se sente bem com elas, não tem galardão nenhum nisso. Agora você dá comida para quem ninguém tem coragem de botar na mesa, isso precisa de fé. Para você vestir alguém, para você visitar um prisioneiro, é tão bom a gente cantar sobre o reino. Venham benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Estive preso e me visitaste, estive com fome e deste comer, estive nu e me vestiste, estive doente e fosse ver-me. Venha bendito e amado de meu Pai. Naquele dia, muitos de nós diremos: Senhor, quando? Quando, Senhor? Mateus 25, 39. Vocês estão prontos para ministrar comigo? Naquele dia muitos dirão: quando, Senhor? Que estivemos presos e nos visitasse, estávamos doentes e nos visitasse, estivemos com fome e nos deste comer. Quando? E aí vem o fim da maior história jamais contada. Quando Jesus olha em meus olhos e diz: o que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Mateus 25, 40. Vamos ministrar? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Aleluia! Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sim. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, aleluia! Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh, amor de Deus!
Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Oh! Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele Está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos Pra mim. e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos Pra mim. e Ele está sempre. De braços abertos pra mim. Como é bom adorar sem plateia. Ele está sempre de braços
Eu não dependo de você para adorar. Pra mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Se não fosse esses braços abertos, se não fosse Ele ter fé e amor, abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Sempre, sempre. E Ele está sempre, sempre, sempre. Você nunca vai encontrar esses braços fechados. Sempre estão abertos para você. Oh! Amor de Deus. Abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Aonde estaria algum de nós? Aonde estariam os nossos casamentos? Aonde estariam os nossos filhos? Se não fossem esses braços abertos. Esse amor abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aramandoro biasoro bialarabashai. Ei, catorro biasura balabaga. Aramandoro biasoro biagai. Chorobia sorobia cantarai. Ei, cachorro biarabagai. Oh, rabarabaga suria balabagai. Perebia soria balabagai. Yaramandoro bagai. Aleluia, eu não sei você, mas eu tenho motivos para agradecer. Eu não sei você, mas eu tenho motivos para parar uma ministração e cantar uma canção para Ele. Porque Ele foi o primeiro a acreditar em mim. Ele acreditou em você também. Aleluia. O jovem rico perguntou para Ele: Senhor, o que eu faço para poder herdar a vida eterna? Ele vai, vende tudo que tem, mas eu já fiz isso. Você observou as leis, tal, eu observei a lei. Então vende tudo que você tem. É tão bom quando mexe só na parte do amor, mas quando mexe numa parte que nos faz, que vai mexe com a fé, que a gente tem que acreditar. Vender tudo. Te seguir, sem nada, porque te seguir com tudo é fácil. Agora seguir desprendido de tudo, seguir Jesus só pelo amor, ai que amorzinho, Jesus, cruz, coraçãozinho, Salvador, graça, coisa mais linda, mas quando começa a lhe custar alguma coisa, continuamos seguindo? Quando começa a nos custar alguma coisa, quando envolve o amor e a fé, nós acabamos de cantar. Ele está sempre de braços abertos para nós. Mas e aí? Você, nós, igreja de Jesus, estamos de braços abertos para quem precisa? Ou será que nós somos como a parábola daquele mordomo? Que
quando devia, foi ao seu senhor, se o senhor perdoou ele, mas o seu subservo ele não perdoou. Quer dizer, para nós encontrar Jesus de braço aberto, a gente fica feliz, mas será que os nossos braços estão abertos? Para aqueles que não entendem o que nós entendemos, porque é muito fácil nós estendermos o nosso dedo e dizer está errado. É muito fácil a gente estender a mão, acusar, olhe para mim e dizer, está fazendo errado, não é assim que Deus quer. Mas será que a pessoa tem o entendimento que você tem? Será que conseguiu já abrir a mente com a revelação que você tem? Mateus capítulo de número 25 e verso 40. O que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Sabe, tem hora que parece que eu tenho a impressão que esse texto foi tirado da Bíblia. Porque isso aqui são filtros. Eu acho que toda a nossa teologia, ou tudo aquilo que a gente acha que sabe, tem que passar por aqui. Porque se não passar por aqui, tem coisa errada. Para mim amar você, eu preciso de fé. Para você me amar, você precisa de fé. Porque amar só pelo que você está vendo, a gente sempre ama vendo o amanhã. Não, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar, amanhã vai ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pastor melhor. Há muitas realidades que se você amar pelo que você vê hoje, você não fica um segundo junto, mas porque você tem fé, você continua. E aí, nós como igreja de Jesus, a gente quer amar com um amor conclusivo naquilo que os nossos olhos estão vendo agora. Como diz o pastor Luiz Hermínio, eu já vi muita coisa boa ficar ruim, e muita coisa ruim ficar boa. O final da maior história jamais contada, quando Jesus olha em nossos olhos e diz: o que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E você sabe perfeitamente que uma coisa é pecado, outra coisa é iniquidade. Pecado está linkado a acidente, em alguns casos. Iniquidade está linkado a acidente premeditado, ou seja, é pecado concebível. Eu sei que é pecado, mas eu continuo pecando, então eu vivo iniquidade. Pecado consciente. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E deixa eu parar aqui, deixa eu dizer uma coisa. Você pode me julgar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é muito mais triste, ou melhor, como é que eu vou colocar isso? Eu acho que é pior do que ir para o inferno ouvir do Pai: eu não te conheço. Eu acho.
Eu acho que dói mais. Dói mais ouvir do pai: eu não te conheço, do que ir para o inferno. E aqui, ele diz que eu não te conheço. Quais são as classes aqui? Nós, profeta, pregador, expulsador de demônio, curador de enfermo, é nós, gente. Penteca na soca. O que é que me torna amado do meu Pai? Você quer gravar? Ainda tem, obrigado. O que me torna amado pelo Pai não é o quão teólogo eu sou, mas o quanto amor eu derramo. É bom ter os dons, devemos buscá-los, por favor, não me entenda contrário. Devemos orar, curar os enfermos, esses são os sinais, expulsar os demônios. Eita, coisa boa isso, gente. Mas devemos viver essas coisas sem anular aquelas. Porque na verdade, no final de tudo, só suporta quem tem um amor embebido em fé. Os dons não aguentam. O empoderamento do Evangelho não está na fé intelectualizada, mas na prática do amor incondicional. O empoderamento do Evangelho não está na fé intelectualizada, não está numa fé explicável. O poder do Evangelho está no amor incondicional. Tiago 2:4, do verso 14 ao verso 26, apenas ouçam, por favor. De nada adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé, se não a demonstrarem por meio das obras. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de roupas ou alimentos, e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Você está comigo? Diz um amém. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros obras. E eu digo: mostre sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz que crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez, verso 20. Você não entende que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, e ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Difícil, né, amor? Irmãos, é difícil pregar um amor assim, né? Difícil falar de uma fé assim. Falar de uma fé assim, que nos mata, que não nos dá carro, que não nos dá casa, que não nos prospera, que não
Só nos leva para a morte, é difícil, né? A fé foi aperfeiçoada pelas obras, Tiago 2:22, versão King James. Olha o que a versão NVT diz. E assim, as ações tornaram a fé completa. Olha o que a versão A Mensagem diz. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida, é um caminho de morte. Precisa eu comentar? Irmão, se eu digo que eu tenho fé em Deus, a minha fé é comprovada pelas minhas obras. O apóstolo Tiago, entre os 12, uma das maiores referências, Pedro, Tiago, João, é ele que escreveu isso aqui. Fé sem obras é morta. E nós vivemos em uma comunidade de fé. Abraão acreditou em Deus e foi considerado justo. Acreditar é uma ação. Você está comigo? Acreditar é uma ação. Tenho 5 minutos, eu já encerro. E ação nada mais é do que impulso junto à matéria. Acreditar é uma ação. E ação nada mais é do que impulso junto à matéria. Não tem como você acreditar e não ter uma ação. Eu acredito, mas qual é a ação que você está tendo para ir ao encontro daquilo que você crê? Está entendendo? Tem gente que acredita a vida toda e nunca alcança. Por quê? Porque não tem ação. Só acredita. Ah, eu acredito. Tá, mas o que você está fazendo? Qual é a ação para isso? Acreditar é uma ação na origem da palavra. Fica aqui, irmão. Fica aqui porque eu sei que tem muita distração acontecendo, até buzina de carro. Olha, escuta aqui. Amor sem fé é romance. Fé sem obras está morta. Acreditar, se você não tem uma ação, não vai acontecer nada. Fé e obras é como a torcida e o time de futebol. Isso aqui é um exemplo para melhorar. A torcida tem fé e o time tem obras. Você consegue imaginar um time de futebol sem torcida? Ou, que sentido faz uma torcida organizada sem um time? A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Versão King James atualizada. Que sentido faz você ter uma torcida que torce, mas não tem um time que entra em campo, não tem obras? E do que adianta também ter obras e não ter alguém para avacionar isso? Se o Espírito Santo, apesar das minhas limitações, conseguir pegar essa palavra e desbloquear uma mente aqui essa noite, e você sair dessa margem da hiperfé, fé na fé, fé sem ação, fé sem desprender de alguma coisa, eu creio que já valeu a pena os meus 2 dias de estudo nessa palavra. Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Diz a versão A Mensagem. Não é óbvio que falar de Deus
sem atitude coerente, não tem o mínimo sentido? Que sentido faz eu estar pregando em nome de Deus aqui, se eu não tenho nenhuma atitude coerente com aquilo que eu prego? A cidade está perecendo, não é porque tem muitos pecadores. A cidade perece é porque falta a manifestação de justos. Tem muitos falando em nome de Deus, mas as suas atitudes não são coerentes com o que ele fala. Uma igreja, nós, igreja de Jesus, será que as nossas atitudes são coerentes com aquilo que nós professamos? Tiago 2,17, versão a mensagem: não é óbvio que falar em nome de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Versão NVT: como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. O mesmo texto. Tiago 2,24. Observai que uma pessoa é justificada por meio das ações, e não simplesmente por dizer que crê. Deixa eu citar para você de novo. Tiago 2,24, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia acaba de dizer que se você crê sem acompanhado de uma atitude, de nada adianta. Porque nós vivemos uma geração que está todo mundo crendo. A hipergraça trouxe esse efeito. É bem possível que tem gente que é dependente de vícios e coisas e pensa que está tudo bem, porque está na graça. Vejamos que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Versão NVT. Escuta isso, pastor Sérgio. Tiago 2,24. Vejamos que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Pegou ou não pegou, gente? Posso aplicar? Posso aplicar? Você já vai para casa. Eu vou só acompanhar aqui para mim não sair fora do texto, porque por nada eu posso falar alguma coisa que alguém não vai entender, porque isso aqui é muito, para alguém pegar uma linha equivocada é bem fácil. Eu vou ler de novo. Observai que uma pessoa é justificada por meio de suas obras e não simplesmente por dizer que crê. Tiago 2,24, versão King James atualizada. A versão NVT diz: vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. E aí vem a aplicação. Aqui Tiago nos remete ao entendimento de que, você está me ouvindo? Diz amém. Aqui Tiago nos remete ao entendimento de que o ato de justificação de Cristo na cruz a meu favor é comprovado por minhas ações. O ato de crucificação de Cristo na cruz é validado pelas minhas obras que eu tenho aqui. Se não há obras, se não há ações, não tem efeito o ato de Você está entendendo mesmo, irmão? Escute isso que é muito sério. E aqui talvez, se você não prestar bem atenção, talvez pode ter uma leitura equivocada. Escute. O crer apenas não me torna justo, e sim ter ações que me levam à prática da justiça, que por fé eu recebi. O crer apenas não me torna justo,
e sim ter ações que me levam à prática da justiça que eu recebi por fé. Entendeu? De nada adianta eu receber amor e eu não ter ações desse amor. De nada adianta eu dizer que eu sou amado de Jesus e que Jesus me salvou e esse amor não provocar ações na minha volta. De nada adianta eu pregar um sermão bonito e fazer todo mundo chorar no domingo à noite. E pessoas às vezes com a barriga roncando dentro da igreja, ou que eu conheço, ou na rua que eu moro, ou na cidade, e eu ir deitado, dormir com a minha consciência tranquila. De nada adianta eu dizer que eu recebi justiça, que eu fui justificado por Cristo, mas eu não aplico justiça, eu não faço justiça na minha volta. O crer apenas não me torna justo, e sim ter ações que me levam à prática da justiça. Do que adianta eu receber justiça se eu não faço justiça? Do que adianta eu receber amor se eu não faço, se eu não... Tiago 2, verso 18, versão a mensagem. Vamos devagar, diz o texto. Vocês não podem mostrar obras separadas de fé. Assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras. Obras e fé encaixam-se como uma luva. Você está entendendo, irmão? Se foi depositado no meu caixa, na minha conta bancária, justiça, essa justiça só vai valer se eu pegar ela e multiplicar aqui. Se Cristo me justificou, eu estou aqui para fazer justiça. Se eu não faço, eu anulei. Quem pensa o contrário, remete ao entendimento do filhinho do papai. Que o papai dá tudo que ele quer, fez tudo que ele quer, não precisa fazer nada. Não. Nós seremos responsabilizados. Não sei se é o livro de Romanos, agora me foge a memória, mas está na Bíblia, que diz que tudo está nu e registrado aos olhos daquele a qual um dia eu terei que prestar conta. Não pensa que vai sair de graça. Tudo está despido e registrado diante daquele na qual um dia todos nós teremos que prestar conta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, como pastor. Porque Jesus não é um artigo de luxo para me servir, me justificar, me amar. Se Ele depositou em mim justiça, santidade, se Ele depositou em mim fé, amor, é porque Ele espera que eu manifeste todos esses dons na minha volta. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Tiago 2,26, King James. Na versão NVT, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obra está morta. Meu Deus do céu. Versão a mensagem, quando um corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tente separar a fé das obras, o resultado será o mesmo, apenas um cadáver. A fé não está no campo da intenção, senhoras e senhores, mas no campo do amor prático. Não devemos viver um evangelho que tenha intenção de amar. Temos que viver um evangelho com práticas de amor, de boas intenções. O inferno está cheio. Do que adianta ter boas intenções? Eu tenho boa, eu tenho uma intenção, eu quero o bem. Tá, mas você faz o bem? Não, eu não faço mal para ninguém. Eu sou bonzinho.
lá no inferno vai encontrar muita gente boa também. Porque negaram isso aqui. Não adianta ser bom. Você tem que crer em Jesus e viver a continuidade do seu evangelho. Porque tem gente que crê e não continua o que ele deixou para continuar. Você pode ir para casa. Já quebrei meus 5 minutos. Mais 2 minutos. Quem vive um evangelho prático de amor, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem vive em um evangelho prático de amor e fé, entra na lista de procurados pelo diabo. Pode ter certeza. Se o inimigo não te incomoda, é porque você faz parte do feirão da igreja. Você vai, vem para a igreja, enche o teu balaio, o teu carrinho, e tu é um consumidor de bênção. Não faz nada. Então, o diabo até gosta de você. Porque para uns ele tem o propósito de matar. Para outros ele tem o propósito de deixar lento. Porque você é lento, você atrapalha a velocidade de muita gente na sua volta. Tem homem dentro de casa que por ele ter uma vida lenta espiritual, a esposa não vai, os filhos também não vai. Ele atrapalha a vida espiritual de todo mundo dentro de casa. Agora, quando nós vivemos um evangelho prático de amor, irmão, você pode ter certeza que você entra na lista do procurado pelo inimigo. Você se torna conhecido. Existe aqueles que são perturbados pelo inferno. Mas existe um outro grupo também que perturba o inferno. Enquanto o apóstolo Paulo viveu, Satanás não teve sossego, não teve paz. Que Deus nos ajude a tirar a paz do inimigo. Porque tem crente que o máximo que ele consegue é deixar o diabo roubar a paz dele. Mas a posição da igreja é para nós roubar a paz do inferno, irmão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21, voltamos no texto. E qual é a vontade do Pai? Jesus responde em João 6:39. Esta é a vontade do meu Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Sabe por que essa palavra está sendo pregada hoje? Porque a vontade do Pai é que não se perca ninguém da origem simples da manjedoura, do propósito original de todas as coisas, que Jesus veio e morreu para nos salvar, e para que você possa salvar agora mais alguém, que você possa derramar, esparramar amor na sua volta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Eu não vou ter tempo de comentar isso. Deixa eu pular para o final. Sabe o que nós precisamos? Sabe o que a gente precisa para salvar Sombrio? Sabe o que a gente precisa para salvar Santa Catarina, o Brasil, o mundo? Você sabe o que a gente precisa? De uma igreja encharcada de amor e fé, que não apenas diga assim: nós amamos a nossa cidade, mas não faz nada por ela. Vamos orar pelos perdidos. Meu Deus, cruz incrédulo, vão morrer todos sem salvação. E com o ar condicionado ligado no 18 não é capaz de fazer nada. O que nós precisamos para salvar? Nesse momento, enquanto nós estamos pregando, tem pessoas depressivas dentro de um quarto, que não tem mais saída. O mundo perece nas trevas e a igreja dorme na luz. O que nós precisamos para salvar a nossa geração? Precisamos de mais um templo luxuoso, é isso?
É isso que salva? Não. Nada contra, também é bom. Um dia a gente nada quer ter um lugarzinho melhor, mas vamos colocar cada coisa no seu lugar. É isso que está faltando? Segundo a revista Época, 2002, se não estou equivocado, ela fez uma reportagem e postou que o metro quadrado mais caro no mercado imobiliário é da igreja. Caro e artigo de luxo. Porque os templos evangélicos o valor investido, eles usufruem 2, 3 horas na semana só. O que torna um artigo de luxo no mundo. Um investimento, um patrimônio que não é explorado. O que nós precisamos para salvar a gente? O que nós precisamos? A gente não precisa de mais um templo. O que nós precisamos para salvar as pessoas? É de mais uma teologia? O que nós precisamos para salvar as pessoas? É de mais um teólogo? Não, tudo isso é importante, é bom, louvamos a Deus, é bíblico, precisamos desses homens. Mas qual é o efeito que a nossa geração está sofrendo? Confusão espiritual, teológica, não sabe mais no que crer, de tanta descarga mental que está tendo na internet. Então não é disso que nós precisamos, porque se fosse isso, o mundo estava salvo hoje. Você quer saber o que é que nós precisamos? Eu não sei se isso está certo, pode ser que eu esteja errado, mas eu marquei aqui, o que precisamos não é de uma igreja, talvez com muito luxo, conforto e rica. Também não precisamos de mais uma biblioteca. Talvez não precisamos de mais um teólogo sem fogo no coração. O que precisamos é de uma igreja com fé justificada por amor prático e lágrimas de intercessão nos olhos. Coloque-se em pé. O crer apenas não me torna justo. E sim ter ações que me levam à prática da justiça. A fé sem obras é morta. Obrigado, queridos. Foi um prazer ministrar essa palavra para vocês. Agradeço pela paciência que tiveram comigo. Muito obrigado. Vamos orar? Amém? Sempre que você falar a palavra amor de Deus, associe ela com fé, mas não uma fé barata, uma fé ousada, porque Deus é ousado. Olha a ousadia dele em dar o seu filho naquela cruz. Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite. Agora nos ajuda a vivê-la. Senhor, nós gostamos tanto de profetizar, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, e devemos continuar buscando isso, Senhor, mas sem esquecer das outras coisas. De viver um amor que acredita no que ninguém mais acredita. De dar uma chance para alguém que ninguém mais quer dar, Senhor. Amor e fé. Fé e amor. Senhor, que nós não venhamos desassociar a fé das obras. E também obra sem fé é só uma ONG, Senhor. De nada
faz sentido para o Evangelho. Nós precisamos ter as obras, mas encharcada de Jesus. Xalabacantarai. E a catarabassorrobalarabacharabara. Assim como o Senhor abriu os braços para nós, que nós possamos abrir os braços para tudo que está à nossa volta. Orobiassurabalai. Arranca de nós todo romance e nos coloca a viver esse amor que nos custa alguma coisa. Ah, meu Deus. Do que adianta amor sem atitude, Senhor? Do que adianta amor sem fé para acreditar, Senhor? Ah, meu Deus, tem tanto para fazer, Senhor. Tem tanto para fazer, Senhor. Desperta a tua igreja, Pai. Me ajude a orar pela igreja, irmão. Desperta, Senhor, a tua igreja. Tem tanto para fazer. E é tão fácil de fazer, Senhor. É tão fácil, Senhor. É só desejar viver esse amor que nos mata. Não um amor que nos traz conforto. Ah, meu Pai. Senhor, aquilo que talvez não ficou claro na mente de algumas pessoas, que o Senhor Espírito Santo possa revelar. Aquilo que eu não consegui comunicar, Senhor, porque eu sou tão limitado. Mas que o Senhor possa revelar a tua palavra pura, limpa, sem enxerto da mente de um homem. Espírito Santo, nós te amamos, te louvamos. Dai-nos uma comunidade de amor e fé, de fé e amor, Senhor. Mas uma fé verdadeira, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Para nós encerrar, para você ir para casa, deitar e dormir a sua noite tranquila, cante essa canção. Cante. Nós cremos em Ti, Jesus, e nós faremos obras maiores, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Diga! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei
e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar